Olá, senhores alunos. Hoje nós iremos mostrar como é que vocês calculam o ângulo entre as retas dentro da nossa geometria analítica. Para que você faça realmente um bom entendimento nessa aula de hoje, é necessário que os senhores revisem algumas coisas que vocês já viram em aulas anteriores. O que eu gostaria que vocês trouxessem para essa aula? Em primeiro lugar, eu queria que você revisse as 3 fórmulas importantes de ângulos dentro do triângulo. Dado um certo triângulo, nós teremos esse ângulo aqui como sendo o ângulo interno ao triângulo, esse é o ângulo interno B e esse daqui é o ângulo interno C. O que a gente sabe a respeito desses ângulos internos é que a soma dos ângulos internos de qualquer que seja o triângulo deve perfazer um total de 180 graus. Encostado nesse ângulo A, nós temos o ângulo externo alfa. Encostado no ângulo B, nós temos o ângulo externo beta. Encostado no ângulo C, nós temos o ângulo externo gama. E eu vou dizer a vocês que a respeito desses ângulos externos, a soma dos ângulos externos deve ser igual a 360 graus. Mas eu gostaria também que vocês revisassem uma coisa muito importante na nossa aula de hoje, que vai ser o seguinte: além da soma dos ângulos internos darem 180 graus, além dos ângulos externos dar 360 graus, eu queria que você soubesse que cada ângulo externo ele é igual à soma de 2 internos não adjacentes a ele. O que eu quero dizer com isso? Que o alfa é o ângulo externo, ele é igual à soma de 2 internos que não estejam encostados com ele. Quem é que não está encostado com alfa? Quem não está encostado com alfa é o B e o C. Então, o alfa é igual a B mais C. E o beta é o ângulo externo e ele não está encostado nem com A nem com C. Então, o beta vai ser igual à soma de 2 ângulos internos não adjacentes a ele. E assim, o gama não está encostado com A nem com B. Então, o gama ângulo externo é igual à soma de 2 ângulos internos não adjacentes a ele. Outra coisa também que eu gostaria de revisar com vocês são as 3 maneiras da gente achar o coeficiente angular. O coeficiente angular, ele pode ser encontrado quando é dado o ângulo através da sua tangente. E esse ângulo, reforçando a vocês, sempre é o ângulo localizado à direita da reta. Um outro jeito de você encontrar o coeficiente angular é quando são dados 2 pontos e o coeficiente angular é calculado como sendo YA menos YB sobre XA menos XB. E a outra maneira de você encontrar o coeficiente angular é quando for dado a equação da reta, você isola o Y, coloca isso aqui então na equação da reta na forma reduzida e é só olhar para quem está antes do X, esse que está antes do X é também chamada de declividade. E a última coisa que eu queria que vocês soubessem de aulas anteriores vem lá das aulas de trigonometria. Eu queria que vocês lembrassem a tangente da soma. A tangente de alfa mais beta, a fórmula é tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. E se ao invés de mais for menos, você tem que decorar que é tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 mais tangente de alfa vezes tangente de beta. Pronto. Feitas essas 3 revisões, agora sim nós podemos entrar na aula de hoje, que é o cálculo do ângulo entre 2 retas dentro da nossa geometria analítica. Querem ver? Observe então o exercício que eu separei para vocês na aula de hoje. Chega alguém e pergunta o seguinte: será que você pode encontrar o menor ângulo formado entre as retas 4x mais y menos 7 igual a 0 e 6x menos 2y mais 1 igual a 0? Diga que sim, você consegue. Pega em primeiro lugar essa reta, que é o 4x mais y menos 7 igual a 0, e eu acabei de falar para vocês que quando a equação da reta é dada e você quer encontrar a declividade ou coeficiente angular, coloque o y isolado. Então vou deixar o y sozinho, passando 4x para o lado de lá, vai ficar menos 4x, passando menos 7 para o lado de lá, mais 7. E eu disse a vocês que quando você
isolar o y, esse número que vem antes de x, ele é o coeficiente angular dessa reta. Então, o coeficiente angular do 4x mais y menos 7 igual a 0, o coeficiente angular é igual a menos 4. E o coeficiente angular é igual à tangente do ângulo de inclinação. Ah, entendi. Essa reta é uma reta com declividade negativa, portanto, ela é uma reta que desce e eu sei que a tangente desse ângulo alfa é igual a menos 4. Agora, ele deu uma outra reta, que é a reta 6x menos 2y mais 1 igual a 0. Quando está igualado a 0, essa equação é chamada de equação geral. Eu disse a vocês que para encontrar a declividade, coloque o y de forma isolada. Se você isolar o y, você vai encontrar y igual a 3x mais meio. Pode tentar isolar o y que você vai encontrar y igual a 3x mais meio. E aí, quando o y estiver isolado, esse número que antecede o x, chamado de coeficiente do x, é a tal da declividade dessa reta. Nesse caso, eu vou dizer a vocês que a declividade dessa reta é 3 e eu estou chamando essa declividade de tangente de beta. Aqui a declividade era negativa, eu supus que a reta estivesse descendo. Agora, como aqui a declividade é positiva, a reta vai estar subindo e esse ângulo é sempre o ângulo localizado do lado direito. Então, esse daqui é o beta e a tangente de beta é igual a 3. Pronto. E o que o exercício está querendo? O exercício está querendo o menor ângulo formado entre essas duas retas, ou seja, ele está querendo esse ângulo x. E como é que nós vamos fazer para achar esse ângulo x? De novo, pegando aquela revisão que eu dei no início da aula, eu sei então que o ângulo externo alfa é igual à soma de dois internos que não estão encostados nele. Então eu vou dizer para vocês que o alfa é igual a beta mais x. O alfa é igual a beta mais x. Mas eu quero encontrar o x. Então, já que eu quero encontrar o x, vou tratar de isolar o x. Então, passo o beta para cá, vai ficar x é igual a alfa tirando o beta. Pronto. Só que veja aqui uma coisa, eu sei o valor da tangente alfa, eu sei o valor da tangente beta. Então, chegando aqui, como x é igual a alfa menos beta, eu vou tirar a tangente dos dois lados. Então, eu vou ficar com tangente de x igual a tangente de alfa menos beta. Bom, agora eu tenho que aplicar a fórmula da tangente da subtração para a gente prosseguir e encontrar a resposta desse nosso exercício. Vou subir então esse slide. Eu tenho que tangente de x é igual a tangente de alfa menos beta. E essa tangente de alfa menos beta é uma fórmula que vocês já decoraram lá da trigonometria. Se não decoraram, tem que decorar. Tangente de alfa menos beta é tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 mais tangente de alfa vezes tangente de beta. Só que do slide anterior, espero que os senhores tenham copiado, nós sabemos que a tangente de alfa é menos 4. Nós sabemos que a tangente de beta é igual a 3. Vamos substituir. Aonde tiver tangente de alfa, substituo por menos 4. E aonde tiver tangente de beta, eu vou substituir por 3. Se eu fizer essa conta, eu vou encontrar menos 4 menos 3 dá menos 7, menos 4 vezes 3 dá menos 12, com mais 1 dá menos 11. Então vai ficar tangente de x é igual a 7 sobre 11. Aí eu pergunto para vocês, você conhece qual o ângulo x cuja tangente dá igual a 7 sobre 11? Se você não conhece, eu também não. Mas o problema quer saber quem é o valor do x. Então, você vai deixar indicado para o examinador. Diga, senhor examinador, eu não sou obrigado a saber qual ângulo cuja tangente vai dar igual a 7,11. Então, eu vou dizer ao examinador que esse x é um arco cuja tangente vai dar igual a 7 sobre 11. Eu vou dizer que o x, que é isso que ele estava procurando, é
um arco cuja tangente é igual a 7 sobre 11. Pronto, nós vamos deixar indicado, porque nós não sabemos decor, nem precisamos saber decor, qual é a tangente de x que dá 7 sobre 11. Então deixa somente indicado. Principalmente no exame vestibular, que você não pode usar calculadora. Se você pudesse usar calculadora, coloca isso aqui na calculadora científica e você vai encontrar o valor desse ângulo. Tá aí então, gente, o primeiro exercício mostrando como é que você calcula o ângulo entre duas retas. Mas nós temos ainda mais um exercício para mostrar como é que você faz esse cálculo. Preste bem atenção no segundo exercício, que é bastante interessante. Nesse segundo exercício, ele pede para você encontrar qual os ângulos formados pelas retas x igual a 1 e raiz de 3x mais y igual a 3. Pronto. Agora, olha o que eu vou fazer. Vou começar pela raiz de 3x mais y igual a 3. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e isolar de novo o y. Para que eu estou isolando de novo o y? Que nem eu disse nos slides anteriores, eu estou isolando o y porque isolado o y, esse que vem antes de x, ele é chamado de coeficiente angular ou também a tangente desse ângulo de inclinação. Então a tangente dessa reta aqui, ele vai ser igual a menos raiz de 3. Só que tem uma coisa. Diferente do exercício anterior, que a gente não sabia qual tangente que era aquela, nesse caso eu sei, e você tem que saber. Qual que é a tangente que dá raiz de 3? A tangente que dá raiz de 3, gente, é igual a 60. E olha aqui o que eu estou escrevendo. Mas eu escrevi 120. Por que eu escrevi 120? Sim, porque 60, a tangente dela, dá mais raiz de 3. Como é menos raiz de 3, tem que ser o 120, que é o suplemento de 60. O 60 está do lado de cá, mas não pode ser o ângulo do lado esquerdo, tem que ser o ângulo do lado direito. Então, tangente que dá raiz de 3 é o 60. Como ele quer menos raiz de 3, então eu vou escrever 120. Então, eu já sei, essa reta é uma reta que tem um ângulo de inclinação igual a 120. Pronto. Agora, tem outra reta, x igual a 1. Mas isso aqui é uma reta? Sim, é uma reta, só que é uma reta bem particular. Repare que as retas geralmente têm x e tem y. Quando ela tem x e y, ela vai ter uma certa inclinação, ou para a direita ou para a esquerda. Ou ela sobe ou ela desce. Agora, quando só tiver x, essa reta vai ser uma reta vertical, passando pelo x igual a 1. Então, x igual a 1 é também uma reta, só que é uma reta vertical que passa pelo x igual a 1, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, nesse exercício, diferente do anterior, eu conheço os dois ângulos. Esse ângulo aqui que é 120 e esse ângulo aqui que é o 90 graus. Pronto. E agora, o que eu vou fazer? Eu quero saber o ângulo formado entre essas duas retas, então vou pegar essas duas retas, colocar na mesma figura para a gente encontrar. Repare aqui uma coisa, esse daqui é o ângulo de 120 e esse daqui é o ângulo de 60 graus, se isso aqui é 120, isso aqui é 60, e nós temos aqui esse ângulo formando o ângulo de 90 graus. Ora, senhores, se isso aqui é 90, se isso aqui é 60, esse ângulo aqui vai ser igual ao 30 graus. E se isso aqui é 30 graus, esse ângulo do lado de lá vai ser o ângulo de 150 graus. Portanto, se ele pede para encontrar os ângulos formados por essas retas, tem dois ângulos. Um ângulo agudo, ângulo menor que 90 graus, que é o 30, e o ângulo obtuso, que é o ângulo maior que 90 graus, que é o 150 graus. Pronto. Então, esse exercício, diferente do outro, como eu tenho que saber que a tangente que dá raiz de 3 é igual a 60 graus, eu consegui até mesmo encontrar o valor do ângulo. Enquanto que no exercício anterior, eu tive que deixar explícito que era um arco cuja tangente dava aquele valor que a gente não sabia decor e nem precisava saber decor. Tá aqui então, gente, nós estamos terminando essa aula
para você encontrar os ângulos entre duas retas dentro da nossa geometria analítica. Espero que os senhores tenham entendido perfeitamente. Se não, reveja toda essa videoaula para que vocês realmente saibam como calcular essa importante coisa dentro da geometria analítica. E espero os senhores na nossa próxima aula. Até mais, senhores.